Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 em diante, vamos reler o texto, né? É curto, vamos lê-lo por completo, para que possamos aqui aplicar esta palavra à nossa vida. Eu creio que Deus tem algo especial para nos falar nesta noite, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. O Senhor foi quem falou, dizendo: assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes fará tudo quanto me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é eficaz, é penetrante, aleluia, e é essa palavra que nesta noite o Senhor tem para nós. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aqui temos uma palavra, queridos, um livro pouco lido até, né? Pouco utilizado na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, ou livro do pregador. Tradicionalmente, esse livro é atribuído a Salomão, embora alguns estudiosos da Bíblia queiram colocá-lo num tempo mais próximo da época de Jesus, colocando aí no final do período do cativeiro. No entanto, não temos por que discordar da visão tradicional que Salomão tenha escrito este livro, mas a visão que este pregador, no hebraico chamado Coelet, e por isso às vezes ele é chamado por esse nome, o que o Coelet nos conclama aqui é que a sua visão da vida é a vida debaixo do sol, a vida do homem aqui nesta terra. E ele vê que se o homem tem a visão apenas nesse espaço, nessa vida material, então tudo é vaidade, tudo passa, o trabalho passa, a alegria passa, tudo passa, e o final de tudo ele diz que no fim o que importa realmente é que você tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então ele acaba nos levando ao entendimento de que realmente, por mais sábio, mais rico, mais alegre, mais trabalhador, mais próspero que o homem seja, ele não tem sentido na sua vida nem no seu trabalho, se ele não tiver Deus, se ele não estiver com o temor de Deus, que é a verdadeira sabedoria no seu coração. E somente com Deus como nosso Senhor, e com o temor de Deus nos guiando, é que nós podemos ter realmente uma vida com propósito, com sentido, uma vida que não seja vaidade, mas uma vida próspera aqui nesta terra e próspera para a eternidade, pela vida eterna que o Senhor tem para nos dar. Então a visão do Eclesiastes às vezes parece ser muito pessimista, porque ele está olhando exatamente para a vida debaixo do sol, sem considerar a ação de Deus na vida do homem, para chegar ao final e dizer: teme a Deus, porque sem Deus não há sentido nesta vida em nada que alguém faça. E nesta noite eu quero trazer esta palavra aqui do capítulo 5, os primeiros versículos para nossa reflexão,
quando o pregador, ele nos traz alguns conselhos quando nós vamos à casa de Deus. E por isso vamos falar então sobre a reverência que é devida ao Senhor. Se você não leu ainda o livro completo de Eclesiastes, eu recomendo que você leia, você pode fazer isso até hoje à noite ainda, porque são poucos capítulos. E você vai ver que ele diz que enquanto a vida do homem é pura vaidade, ou seja, é algo que passa, é algo que não dura, ele diz, as coisas de Deus duram para sempre. E ele diz, Deus faz isso para que ele seja temido. É exatamente quando nós nos lembramos que nós somos fracos, falhos e passageiros, e Deus é eterno, todo-poderoso e imutável, é que nós nos lembramos que quando vamos à presença desse Deus, precisamos ter um comportamento à luz desse temor que temos dele. Precisamos entender na presença de quem estamos e como devemos nos comportar aí. Então vamos falar um pouco hoje sobre a reverência que é devida à casa do Senhor. Aqui nós vemos, primeiramente, o que significa reverência. Reverência tem um sentido de saudar alguém, né? Quando alguém cumprimenta alguém, diz, fez uma reverência. Mas o sentido em que queremos utilizar fala de um respeito muito grande, um respeito profundo, uma consideração que alguém tem por outro. Principalmente quando se fala das coisas sagradas, reverência significa respeito absoluto a isto. E ainda tem o sentido de um respeito de humildade, de alguém que realmente sabe que é menor do que o outro e tem reverência na presença dele, porque sabe que ele é maior, que ele é mais nobre, que ele é mais sublime. Então, reverência é este sentimento que temos quando nos chegamos à presença de Deus, de que ele é grande, poderoso e digno, portanto, de todo respeito, digno de que nos comportemos com toda a atenção e dignidade diante dele. E como precisamos, irmãos, aprender sobre estas coisas, porque hoje nós vivemos uma época que é a era da irreverência. Talvez outras épocas tenham tido tanta irreverência quanto essa, mas dificilmente alguma teve mais, porque nós vivemos uma época em que há grande liberdade para se falar, mas essa liberdade tem sido utilizada muito mal por muita gente, e o que nós vemos é nas redes sociais toda hora uma charge denegrindo a imagem da presidenta, denegrindo a imagem de um homem famoso ou rico, denegrindo as autoridades. Nós podemos até criticar o trabalho de alguém que não está sendo bem feito, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos manda ter reverência, ter respeito à autoridade. E aí o que nós vemos em toda parte agora, e no Brasil agora virou moda fazer protesto de tudo, né? Você não pode nem, se alguém espirrar e você disser saúde, o outro já diz educação, o outro diz mais empregos e começa logo um protesto que daqui a pouco está tomando a rua e fazendo uma confusão terrível. Mas acontece que isso tem sido usado para atacar as autoridades e as instituições. Enfim, vivemos numa época de irreverência. E isso, infelizmente, tem se refletido na igreja do Senhor. E as pessoas parecem que não têm mais o sentimento de que estão na casa de Deus e vêm de qualquer maneira, e fica de qualquer maneira, e se comporta de qualquer maneira. E nós precisamos de ver nesta noite, então, que a palavra de Deus nos ensina para nós sermos reverentes diante de Deus e da sua palavra. Vamos, pois, tomando esse texto como base e vendo os outros mais, aprender o que nós temos que ter de reverência na casa do Senhor nosso Deus. Quando nós vemos o texto, ele já abre dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando ele diz guarda o teu pé, ele não está dizendo
amarre o sapato, ele não está dizendo tire a sandália e envolva o pé com algum tipo de coisa. Aqui é uma expressão idiomática, né, no hebraico, que ele quer dizer na realidade, seja reverente quando você for à casa de Deus. A tradução, a Nova Versão Internacional diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que ele deixa muito claro que nós estamos na casa de Deus. De quem é esta casa? É de Deus. Se você fosse a casa do governador, da governadora no nosso caso, se você fosse na casa do presidente do tribunal, você certamente não chegaria lá de qualquer maneira. Você não ia entrando e ia até a geladeira e tirava a água e fechava a geladeira com o pé, e você não ia logo fazendo qualquer coisa, porque você está na casa de alguém importante, de uma autoridade, e você não pode se comportar de qualquer maneira. Imagine na casa de Deus. Precisamos entender, irmãos, que quando nós entramos por aquela porta, nós estamos entrando na casa do Deus Todo-Poderoso, no santuário de Deus, aleluia. Não estamos na nossa casa. Quando você chega na sua casa, aí você senta do jeito que quiser, se espalha no sofá, não é? Liga a TV e tira um sapato e o outro assim com o próprio pé, né? E joga por ali, fica bem à vontade. Mas aqui nós estamos na casa de Deus, aleluia. E nós temos que entender, em primeiro lugar, que houve uma época que a casa de Deus tinha um acesso muito restrito. Só podia entrar no templo quem fosse sacerdote. E no santíssimo lugar, onde estava a presença realmente de Deus, só podia entrar o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Mas agora que Cristo morreu por nós, então a Bíblia diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus com ousadia. No entanto, nós não podemos confundir ousadia com irreverência. Uma coisa é ter o acesso facilitado, é podermos entrar. Outra coisa é podermos entrar de qualquer maneira e nos comportarmos de qualquer maneira ali. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar santo, irmãos. A casa do Senhor, ela pode ter sido construída com os mesmos tijolos que a sua casa, ela pode ter a mesma tinta que a sua casa foi pintada, aqui pode ter sido feito serviço de limpeza com os mesmos produtos que você usa na sua casa, mas este lugar é santo. Não é santo porque as pedras, o piso, o material é diferente. Mas a casa de Deus é santa porque foi consagrada a Ele e porque Ele está aqui. No Salmo 93, o salmista diz: muito fiéis são os teus testemunhos. E ele completa: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Quando ele disse isso, a casa de Deus era o santuário onde só os sacerdotes entravam. Hoje ela está aberta a mim e a você, porque nós somos também sacerdotes de Deus. Fomos feitos pelo Senhor reis e sacerdotes. Mas ele não deixou de ser o mesmo Deus santo. A sua casa não deixou de ser um lugar santo. Até porque, queridos, o lugar onde Deus está, qualquer que ele seja, se torna um lugar santo. Quando ele apareceu a Moisés lá na sarça, quando ele apareceu a Josué lá próximo ao Jordão, ele disse em ambas as ocasiões: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia! Era uma sarça, no meio do deserto. Era uma terra como outra qualquer. E depois que Moisés falou com Deus e saiu dali, voltou a ser a mesma areia quente que era, e os animais rastejaram por ali, e tudo permaneceu como estava. Mas enquanto ele estava na presença de Deus, Deus disse: alto lá, não chegue para cá de qualquer maneira, não. Não se aproxime sem a devida reverência. Tire as sandálias dos seus pés,
no sinal de humildade, de reverência, e se achegue com esse entendimento, porque o lugar aonde você está é um lugar santo. Aleluia. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Durante o dia em que a irmã está aqui fazendo uma limpeza e os irmãos estão trabalhando ali na obra, é um prédio como outro qualquer. Mas na hora que nós estamos aqui no culto, esse lugar se torna o santuário de Deus. O mesmo Deus que disse a Moisés, o mesmo Deus que falou a Josué, não venha de qualquer maneira para perto de mim. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite dizendo, este lugar é santo. Aleluia, este lugar é santo. Muitos crentes hoje estão como Jacó, adormecidos espiritualmente, sem entender e sem discernir que aqui é o lugar da presença santa de Deus e que, portanto, precisam estar em reverência na casa do Senhor. Jacó, diz assim o texto, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Ele achou que estava num lugar qualquer, mas quando teve um sonho que viu os anjos descendo e subindo por aquela escada, ele disse, Deus está aqui. Se Deus está aqui, então o texto diz, e ele temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Era um lugar qualquer no deserto, irmãos, mas porque Deus se revelou a ele, ele disse, esse é o lugar onde Deus está, e eu tenho que ter temor para chegar a Deus neste lugar. Aleluia! Este versículo deveria estar ali na porta, pelo lado de fora, para que alguém entendesse, esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a porta dos céus, e há uma necessidade de se temer quando se chega aqui. Aleluia. Há um tempo atrás eu via muito nas entradas das igrejas exatamente esse capítulo 1 do capítulo, o versículo 1 do capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui, queridos, é um lugar onde nós viemos para adorar a Deus. Deus está aqui, a sua presença está aqui. Se nós estamos aqui na presença santa de Deus, precisamos então guardar o nosso pé, ou seja, sermos reverentes quando estamos na casa de Deus. Quando você for ao culto, quando você vier à casa do Senhor, deve se lembrar que o Deus grande, o Deus santo, o Deus tremendo e o Deus que sempre cobrou que se aproximassem dele as pessoas de uma maneira especial e reverente, é o mesmo que está aqui nesta noite e que requer de nós a adoração de um coração reverente. Glória a Jesus. Então, o pregador nos ensina dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque aqui é a casa de Deus. E ele continua dizendo assim, e inclina-te mais a ouvir. E aí ele vai nos mostrando como devemos estar nessa casa de Deus, na presença de Deus. Ele diz, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. O ouvir aqui não tem o sentido apenas de estar com o ouvido ligado, atento, também tem esse sentido. Mas também tem o sentido de ouvir para obedecer. Então vamos por partes para a gente entender o que diz aqui o pregador. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos estar na casa de Deus, prontos a ouvir. Ou seja, estarmos com a atenção voltada para o Senhor. A nossa atenção, queridos, ela é fortemente influenciada por aquilo que nós damos importância. Quando você não se importa com alguma coisa, você também não presta atenção a ela. Mas quer ver, você está esperando o resultado do vestibular e de repente você está em casa e na televisão diz, agora vai passar aqui a lista dos aprovados com o vestibular. Quem estiver conversando, quem estiver fazendo qualquer coisa, você vai dizer, peraí, aumenta aí a televisão que eu quero ver isso. Se você
funcionário público e lá na televisão diz: atenção, o governo agora vai dar um aumento para o funcionalismo público. Opa, peraí, aumenta aí esse volume que eu quero ouvir. Você pode estar conversando com qualquer pessoa, gente que está na mesa, e se lá na televisão começa a falar de alguma coisa que chama a sua atenção, ele sai correndo, vai para lá e pede para fazer silêncio quem quer que esteja, porque ele quer dar atenção àquilo. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Se Ele está aqui, a nossa atenção precisa estar voltada para Ele. Se Deus está aqui e a nossa atenção não está nele, nós estamos dizendo: eu não me importo com Deus, eu não tenho interesse de ouvir o que Ele tem a dizer, eu não tenho nenhuma novidade para aprender com Ele. Pouco caso me dá se Deus está falando ou não. Porque é assim que nós agimos, queridos, quando nós não nos importamos com alguma coisa. Quando você se importa com algo, quando você quer realmente ouvir alguém falar, você dá toda a atenção a esta pessoa. Se você é profissional e você vai a uma palestra lá para aprender a melhorar a sua profissão, se tiver do lado alguém conversando, você já está dizendo: meu amigo, segura aí, deixa para conversar depois, que agora eu tenho que aprender esse negócio para poder eu melhorar na minha profissão, eu ganhar meu dinheiro, eu fazer alguma coisa. Então nós damos atenção àquilo que nos importa, aquilo que é importante para nós. E a pergunta é: Deus é importante para você? Você tem interesse em ouvir a voz de Deus? Você tem interesse em receber de Deus o que Ele tem para lhe dar? Aleluia! Então, queridos, quando você entrar na igreja, é como se tocasse aquela musiquinha do jornal que vai dar uma notícia importante que você quer ouvir. Mande quem está do lado calar a boca, peça para fazer silêncio, peça para o controlista aumentar o volume se estiver baixo e diga: eu preciso ouvir o que Deus tem a falar comigo. Aleluia! Isso é reverência, é dar importância a Deus, é estar atento à voz de Deus. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, o irmão Adriano já citou aqui nesta noite, nós vamos ver que Cornélio recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse: mande chamar um homem chamado Simão, ele vai lhe falar tudo o que você tem para ouvir. E ele mandou. E quando aquele homem chegou, pense numa atenção grande. Ele sabia que Deus ia falar. Ele sabia que era algo importantíssimo. E o texto diz assim, olha: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Ele já está dizendo: eu estou na presença de Deus, e estou para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eu estou na presença de Deus, e Deus agora vai falar, o mensageiro de Deus vai falar. Então fale, que nós estamos todos aqui atentos para ouvir o que você tem para dizer. Esta, irmãos, deve ser a nossa atitude quando nós chegamos na igreja. É impossível que nós estejamos mais atentos à conversa do irmão do lado, colocar em dia a conversa com o meu amigo que eu não via há 3 ou 4 dias, falar do que eu vi na televisão, na rede social, com alguém que está do lado, conversar com o namorado, com quem quer que seja. É impossível se pensar que damos mais atenção a qualquer outra pessoa e não damos toda a atenção àquele que é o personagem principal aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Aquele que é o nosso Senhor, aquele a quem queremos ouvir, e não identificamos que estamos na presença de Deus e que Deus pode falar conosco a qualquer instante. Precisamos estar como Cornélio, ligados. Eu gosto também do texto de 1 Tessalonicenses 2, que Paulo diz assim, olha, quando eu cheguei aí e preguei a vocês, ele diz, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes.
Aleluia, ele louva a Deus, ele agradece a Deus por aquela igreja lá em Tessalônica, que ele diz: quando eu cheguei aí e preguei a palavra, vocês não me ouviram como um homem, vocês não ouviram como se fosse um orador qualquer, mas vocês me ouviram como de fato é a palavra de Deus que foi pregada. Aleluia. Eu quero dizer a você uma coisa, meu irmão, não interessa quem estiver pregando aqui, Deus fala na sua igreja. Aleluia. Não interessa quem esteja pregando, se o que ele está pregando é a palavra de Deus, Deus está falando por meio da sua palavra. E recomenda que estejamos atentos. O problema é que nós parece que estamos já fartos de Deus. Nós estamos, como diz o bom nordestino, com o bucho cheio. Nós estamos saciados com muitas coisas da vida, e não temos mais a sede de ouvir o que Deus tem para nos falar. Mas o apóstolo Pedro nos recomenda dizendo assim, que nós devemos desejar a palavra afetuosamente, como meninos novamente nascidos que desejam o leite racional. Você que é pai, ou você que é titio ou sobrinho e já viu um bebê recém-nascido, e a hora que a mãe vai dar o leite para ele, se você quer arrumar uma confusão, se você quer ouvir gritaria, se você quer ver um camarada chateado, você tira o leite dele. Você deixa de dar o leite dele na hora, que aí você vai ver confusão grande, meu amigo. Tem uns que ficam vermelho que por pouco não explode, e começa a reclamar, a chatear. Se ele soubesse falar, ele esculhambava o camarada que tirou o leite dele. Porque se tem uma coisa que menino não suporta, é você tirar o leite que ele gosta. E Pedro diz assim: é esse tipo de sentimento pela palavra de Deus que vocês devem ter. Aleluia. É de um menino recém-nascido que está querendo um leite. Aleluia. Não adianta negociar, botar chupeta, não adianta abanar, levar para fora, cantar uma musiquinha. Se não trouxer o leite, ele fica chateado. Assim deveria ser o crente. Eu vou para a casa de Deus, olha, não converse comigo, não olhe para mim, não toque em mim. Eu quero o leite da palavra de Deus. Aleluia. Pedro diz: quando você desejar a palavra realmente assim, então você vai crescer por ela, por este leite que você vai tomar. Aleluia. É porque estamos fartos, irmãos. Há lugares aí que não há Bíblias, não há pregadores, não há igrejas, e dificilmente há culto. Há lugares como na China, que os irmãos aproveitam quando tem um enterro. Quando algum morto está sendo velado, eles vão para lá, não sabem nem quem é o morto, mas eles vão para lá, porque eles podem ficar reunidos no canto, e ali baixinho, falando da palavra de Deus um para o outro, cantando um hino baixinho. Se a polícia chegar, o que é que está vendo aqui? Não, estamos velando o corpo do nosso amigo aqui. Por quê? Porque de outra forma não pode haver reunião. Não pode simplesmente juntar alguém numa casa e cantar e ler a Bíblia ou coisa assim. Em muitos países, o evangelho é perseguido. E você não faz ideia quantos daqueles irmãos estão muitas vezes chorando, dizendo: Senhor, como eu queria ter um culto. Deus, como eu queria ouvir alguém pregar a tua palavra. Senhor, como eu queria uma Bíblia. Se você leu o homem que desceu do céu, o livro do irmão Yun, você pode ver a noite que ele passou chorando, desesperado, querendo uma Bíblia. Até que Deus mandou uma pessoa dar uma Bíblia para ele lá, porque ele desejava demais aquilo. E nós quantas vezes viemos à igreja, queridos, e não estamos nem aí, pouco atentos ao que Deus está falando conosco. Mas o pregador nos ensina dizendo: inclina a ouvir os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos a ouvir quando você chegar na casa de Deus. Deus quer falar conosco na sua casa. E nós precisamos estar atentos. Se não damos atenção a Deus, é porque não respeitamos a Ele. Se não damos atenção a Deus, é porque não temos interesse no que Ele tem a nos falar.
Nós sempre valorizamos aquilo que nós valorizamos. Sempre queremos mais aquilo que nós valorizamos. Sempre damos atenção àquilo que nós damos valor. E precisamos então dar muito valor à palavra de Deus. Ele é o convidado da noite, ele é o convidado especial, ele é o dono da casa, ele é o orador principal, ele fala no hino, ele fala na leitura, ele fala por meio do pregador. Então, quando você estiver na casa de Deus, deixe o seu ouvido ligado para ouvir, e a atenção total é para ele. Ele quer falar conosco. Aleluia. E o ouvir aqui, queridos, não é só o ouvir e guardar, ouvir, tudo bem, ouvir na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o verbo utilizado aqui no hebraico tem o sentido de ouvir para obedecer. E de fato, nós só podemos ter reverência a Deus quando nós estamos prontos a obedecer a sua voz. É impossível você dizer que é reverente se você não está pronto a obedecer a voz de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós o honramos. Nós estamos dizendo: o Senhor é quem manda, o Senhor é o chefe, o Senhor é quem fala, e eu estou pronto para ouvir. Jesus muitas vezes falou, citando inclusive o profeta Isaías, quando ele diz: porém o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus citou essas palavras diversas vezes. Quando os fariseus vieram cobrar porque os discípulos não lavavam as mãos, ele disse: vocês são hipócritas. E muito bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: vocês só honram a Deus com os lábios, mas não o honram obedecendo os seus mandamentos de coração. Depois, em outra circunstância, foram cobrar de novo o cumprimento da lei, da tradição, melhor dizendo. Jesus disse: vocês são hipócritas, honram a Deus apenas com os lábios. O que Deus quer, queridos, é que nós estejamos na igreja para ouvir a voz dele e prontos a obedecer aquilo que ele fala conosco. Aleluia. Aleluia. Culto não é simplesmente abrir a boca e cantar. De que adianta eu cantar: Senhor, tu és o meu tudo, se na realidade Deus é quase nada na minha vida? De que adianta dizer: Senhor, eu te desejo, se quando eu termino de cantar o hino, vou lá para fora, ou fico conversando com o irmão e não estou nem aí para ouvir o que Deus tem a me dizer? Queridos, o que eu aprendo na Bíblia e que Jesus nos ensina é o seguinte: o verdadeiro culto parte do coração. Culto que parte só da boca é hipocrisia. Louvor que só sai dos lábios é hipocrisia. Louvor que Deus aceita, louvor reverente, adoração reverente, culto reverente, é um culto de um coração que diz: fala Deus, porque o teu servo ouve. Aleluia. O culto, irmãos, é para se viver, é para se expressar aquilo que se vive. Quando você diz uma coisa e vive outra, Deus não recebe o seu culto. Quando você fala uma coisa só da boca, eu já vi gente cantando: Senhor, eu não posso viver sem ti. Misericórdia, penteando o cabelo, fazendo qualquer coisa, na hora que o conjunto está cantando ali. Isso só parte dos lábios. Deus chama esse tipo de adoração de hipocrisia. Deus quer que o meu ouvido e o seu ouvido esteja pronto a ouvir. E o pregador me adverte dizendo assim: é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifício de tolo, irmãos, é porque nós trazemos sacrifício. Vamos lembrar, sacrifício naquela época era a adoração do povo. Quando você queria adorar, você não ia: irmão, eu quero cantar um hino no culto. Não, porque ninguém cantava hino no tabernáculo. Ninguém pedia a oportunidade para ir lá na frente agradecer uma bênção no templo de Salomão. Não. Você queria agradecer uma bênção?
você queria louvar a Deus, você queria oferecer sua adoração a Deus, você trazia um animal e oferecia em sacrifício ao Senhor. O sacrifício era o culto, o sacrifício era a adoração, o sacrifício era a oferta em ações de graça. Você trazia a oferta da sua colheita e você estava dizendo obrigado. Você não vinha na frente aqui, eu vou cantar um hino agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Não, você trazia o sacrifício. E o que ele está dizendo é: Deus não aceita sacrifício de tolo. O que seria o sacrifício de tolo? Se nós não ouvimos a Deus, como podemos saber de que Ele gosta? E aí, se você oferece a Deus uma coisa que Ele não gosta, isso é um sacrifício de tolo. Imagine que você chama um irmão para jantar, almoçar na sua casa. Chama o pastor, né? Vamos usar um exemplo. Isso. Aí, você gosta muito de uma coisa, de uma comida, mas eu não gosto. Aí você diz: não, mas, bom, eu sou o dono da casa e eu gosto e eu vou fazer e acabou-se. Será que você vai me agradar? Não. Se eu não gosto da comida que você vai fazer. Não, mas eu gosto, você. Não, mas se você quer agradar um convidado, você tem que saber do que ele gosta e não do que você gosta. Então, se eu quero oferecer o sacrifício a Deus, a minha adoração, o meu culto, eu não posso fazer alguma coisa que eu goste, mas eu preciso fazer algo que Deus goste. Se Deus gosta, Ele se agrada. Se Ele se agrada, Ele recebe. Se Ele recebe, então a adoração atingiu o seu objetivo. Nós não podemos, queridos, fazer um culto sem ouvir a voz de Deus. Eu preciso conhecer na palavra, eu preciso ouvir, eu preciso estar com o ouvido atento para ouvir quem Deus é, do que Ele gosta, do que Ele agrada. Só assim eu poderei oferecer realmente um culto que Ele receba. Sacrifício de tolo é quando nós queremos fazer alguma coisa, mas não fazemos da maneira que Deus se agrada. Nós vamos ver, inclusive, que muita gente ia ouvir a Deus, ia ouvir a palavra de Deus pelo profeta, mas não ia ouvir porque quisesse agradar a Deus. Antes queria era uma palavra de bênção. Você pensa que isso é coisa dos nossos tempos, né? Do povo ir para a igreja só para ouvir uma palavra de bênção. Diga aí, diga assim, receba. Diga aí como Deus me ama. Diga aí como Ele quer me abençoar. Diga aí como eu sou importante. Diga aí, pregador. Não é só no nosso tempo que tem isso não, irmãos. Na época do profeta Ezequiel já tinha isso. E Deus diz assim para ele, o meu povo vem a você, Deus falando com o profeta, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras. Olha que maravilha, o povo ia lá na sinagoga ouvir o que o profeta Ezequiel tinha a dizer. E Deus diz: mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Eles iam para a sinagoga, iam ouvir a palavra do profeta, mas o coração deles não estava aí. Eles não estavam ouvindo, dizendo: fala, Senhor, fala comigo, eu preciso me consertar. Deus, fale comigo, eu preciso me ajeitar. Deus, eu preciso fazer o que é certo aos teus olhos. Não, ele estava só dizendo: diga a palavra de bênção aí, diga que Deus vai me abençoar, que eu vou ganhar muito dinheiro, diga que eu vou prosperar, diga. Quantos não estão vindo à igreja ou às igrejas, irmão, dessa maneira? Marque um jejum ou consagração para ver quantos vêm. Agora diga que é um culto da vitória e da bênção que você vem receber a sua vitória. Quantos virão? Mas nós podemos entender pela palavra de Deus que quando vamos à casa do Senhor, vamos para ouvir. Ouvir para pôr em prática. Ouvir para obedecer. Ouvir para fazer aquilo que Ele tem para nós. Lá no profeta Samuel, ele já havia dito a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. E sacrificar ali é exatamente oferecer o culto. Lembre sempre disso. Sacrificar ali não irmão, é fazer um esforço para ir para a igreja e tal. Não é disso que ele está falando. Sacrifício no Antigo Testamento era o louvor, a adoração, a gratidão. Isso era, o culto era o sacrifício. Então o que ele está dizendo na realidade é melhor obedecer do que prestar
culto. Deus não recebe culto de um coração que não o obedece. Deus não recebe culto nem adoração de um coração irreverente que não está pronto a obedecer a sua palavra. Deus diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 66, eu sou o Deus, criador de todas as coisas, que habito no alto e sublime lugar, mas eu vou dizer a vocês para quem eu olharei, para o contrito de coração, e para o que treme diante da minha palavra, para esse eu olharei. Aleluia. Deus quer de nós um culto reverente, irmãos. Deus quer de nós atenção para ouvirmos a sua palavra e para colocarmos em prática. Ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos dizer: Deus falou comigo, e agora eu tenho que ver se eu estou de acordo com essa palavra, para melhorar a minha prática, a minha vida. Glória a Jesus. Ainda o pregador continua nos dizendo: cuidado com a sua fala. Ele diz: não te precipites com a tua boca. E aí ele fala uma série de coisas aqui. Em suma, ele está dizendo: assim como quem se preocupa com muitas coisas termina sonhando com elas, assim que quem faz muitas coisas acaba se envolvendo em coisas fúteis, em vaidade. Ele diz também: o que fala muito acaba errando. E aí ele diz: pelo que sejam poucas as tuas palavras. O que ele está nos exortando é a falarmos pouco e a sermos prudentes naquilo que falamos. Se devemos falar pouco na casa de Deus, eu entendo que devemos falar só o necessário. E sabe o que é mais necessário aqui dentro? É glória a Deus, é aleluia, aleluia. Isso é necessário. Aleluia. Marcar para onde vai lanchar com o irmão depois do culto, isso não é necessário durante o culto, irmãos. Perguntar se deu certo aquela venda, aquele negócio, acertar alguma coisa, colocar em dia não sei o que, pegar o telefone da irmãzinha que você achou bonitinha lá, ou qualquer coisa parecida, isso não é momento de fazer durante o culto. Ele diz: seja prudente com o que você fala. Inclusive ele diz que devemos ser prudentes para cumprir as nossas obrigações. Se você prometeu alguma coisa a Deus, se você se comprometeu com alguma coisa com Deus, no caso aqui no Antigo Testamento era o voto que fazia a Deus, e eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: voto, irmãos, a gente só encontra na Bíblia no Antigo Testamento. No Novo Testamento só tem uma ocasião que Paulo faz, mas para atender ao judaísmo, para não ser tido como total opositor dos judeus. Ele, quando vem a Jerusalém, ele banca lá, ele patrocina alguém que estava estava encerrando um voto de nazireado. Eu vejo ainda muita gente na igreja cristã, nos nossos dias, fazendo voto. Essa prática não é bem uma prática do Novo Testamento. Não vou dizer que é errada, mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é diferente daquele que tinha o judeu lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o voto era o seguinte: Deus, se o Senhor me der isso, eu dou isso. No Novo Testamento a coisa é diferente. Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênção, e agora Ele requer de nós uma entrega total para Ele. Até porque, queridos, o voto não é barganha, voto não é suborno, né? Tem uns votos sabidinhos por aí, parecido com o de Jacó. Jacó saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nem a cachorrinha para puxar. Aí diz assim: Deus, se tu me abençoares, eu te darei 10%. Ah, que maravilha! Aí tem gente, hoje já vi irmão dizer: irmão, ore, porque se Jesus me abençoar e eu tirar na loto, na cena, na mega cena acumulada, eu dou o dízimo todinho. Muito bonito. Você acha que Deus vai cair nessa conversa bonita? Você fica com 90, você não tem nada, fica com 90 e dá 10% a Deus. Deus vai já cair nessa sua conversa. Faça o seguinte, faça o contrário. Irmão, ore por mim. Se chegar esse negócio na minha mão, embora que eu não estou dizendo a você que jogue, não. Pelo contrário, já pregamos aqui que jogo de azar não é coisa para crente. Mas, se você está nessa onda, faça o seguinte: dê os 90. Faça um voto de dar os 90. Deus, eu fico só com 10% e dou os 90. Aí pode ser até que
a bênção chegue, mas eu duvido que alguém faça esse tipo de voto por aí, não é? Temos que ter cuidado, irmãos. Veja que na Bíblia nós temos um homem chamado Jefté que fez um voto precipitado. Ele disse: olha, se Deus me der vitória. Ora, o camarada já não tinha muito crédito, recebeu uma oportunidade ali, não tinha confiança, não tinha comunhão com Deus. Essa é a tônica do livro de Juízes, né? O povo não estava buscando a Deus. E em vez de buscar a Deus humildemente e dizer: Deus, tem misericórdia, abençoa o teu servo e glorifica o teu nome no que eu fizer, ele fez um voto: se Deus me der vitória, quando eu chegar em casa, o que sair primeiro ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício a Deus. E quando ele chegou em casa, não foi uma ovelha nem um cachorro, mas foi a sua filha única que veio ao seu encontro. E agora pense num estreito, pense numa dificuldade. Então o que aqui está dizendo o pregador é: cuidado quando você for se comprometer com alguma coisa com Deus. É melhor que você não se comprometa do que você se comprometer e depois não cumprir. E eu fico olhando, irmãos, que mesmo não tendo essa obrigação, ou mesmo essa recomendação do voto para o Novo Testamento, mas essa palavra aqui me diz o seguinte: se você se comprometeu em alguma coisa com Deus, cumpra. Porque tem gente que é assim: eu no início do ano, aí eu me inscrevo na escola dominical, eu entro no conjunto para cantar, eu dou meu nome para botar na escala dos porteiros, eu tomo uma bênção. Aí do meio do ano para frente, aí eu não venho mais no ensaio, eu não venho mais no culto, eu não compareço, eu furo a escala, eu venho não sei o quê, e onde fica o compromisso? O que eu aprendo aqui é: você se comprometeu com Deus? Aí ele diz assim: não venha depois dizer ao anjo. O anjo aqui não precisa ser necessariamente um anjo do céu, mas o mensageiro de Deus, né? Pode ser aqui o sacerdote, o profeta que está trazendo a palavra de Deus. Anjo na Bíblia tem o sentido de mensageiro. Ele diz assim: depois não vá dizer a quem trouxe a palavra e você se comprometeu diante dele. Não, foi um engano, porque Deus não vai levar isso na brincadeira, não. Temos que ter cuidado, irmãos. Reverência a Deus também é atenção no compromisso que nós temos com Ele. Você se comprometeu a fazer parte do conjunto? Então venha. Você botou o seu nome na escala dos obreiros? Então cumpra. Você disse que ia cumprir o estatuto da igreja no dia que você estava aqui fazendo a profissão de fé? Então cumpra. Você disse que ia dar uma oferta, você se comprometeu em contribuir, em cooperar, em ir dirigir o culto ao ar livre, ou o que quer que seja. Se você deu a sua palavra diante de Deus, Ele diz: então agora cumpra o que você prometeu. Porque senão depois Deus vai cobrar. Aí depois o camarada está numa dificuldade e não sabe por que foi, né? Porque você fez um compromisso com Deus. E se você fez esse compromisso, Deus aceitou e vai cobrar de você. Teve uns irmãos aqui, vários domingos de manhã, que fizeram um compromisso de ler o Novo Testamento até o final do ano. Eu só quero saber se estão cumprindo isso aí, viu? Deus estava aqui, a irmã tirou a foto e o anjo levou a foto para botar lá diante de Deus, assim. Ele vai cobrar isso aí de mim, de você, porque compromisso para Deus é coisa séria. Aleluia. Quando Deus se compromete com você, Ele cumpre. Então quando você se comprometer com Deus, cumpra aquilo que você fez, o compromisso, o voto diante de Deus. Aleluia. Agora nós vemos que o muito falar aqui, que ele chama a nossa atenção, não deve ser realmente uma prática do crente na igreja. Jesus orientou os seus discípulos dizendo: olha, os gentios, quando eles vão orar, eles oram bem muito, repete não sei quantas vezes, 50 Pai de Nosso e mais 40 Ave Maria e mais 300 Credo na Cruz e 50 não sei das quantas. O que ele está dizendo é: eles acham que vão vencer Deus no cansaço. Vão orar, repetir, até Deus se abusar e dizer: homem, tá bom, já chega, eu vou fazer. Mas o que Jesus está ensinando é: eles não serão ouvidos por repetirem demais, não. E ele diz: não vos assemelheis a eles, ou seja, não precisa falar demais, porque vosso Pai sabe
o que vos é necessário antes de vós lhe pedides. Deus já sabe, irmão. Isso não quer dizer que nós não devamos orar, porque a oração é algo que o próprio Jesus fez e nos ensinou a fazer. Mas isso nos ensina a ser prudente nas nossas palavras. O voto não é suborno para obrigar Deus a fazer alguma coisa, e a oração repetitiva também não é algo que force Deus a nos atender. O que o Senhor requer de nós é um coração contrito, disposto. Jesus orou 3 vezes dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas depois ele disse: não seja feito como eu quero, seja feita a tua vontade. Aleluia. É esse coração que se rende, que se sujeita à vontade de Deus, que Deus quer de nós. Glória a Jesus. Quando nós então estamos na presença de Deus, Ele nos fala desses cuidados que devemos ter, e Ele diz: tenha esse cuidado, porque é o seguinte: Deus está no céu e você está na terra. O que Ele quer dizer é o seguinte: você não é igual a Deus. Deus não é seu companheiro, seu amiguinho. Deus não é semelhante a você. Você é uma criatura, um pecador, e Deus é o Deus tremendo e santo, aleluia, a quem devemos toda a reverência. Deus é santo, irmãos. Nós vamos encontrar Isaías ouvindo os querubins que clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se você leu ali, se você não leu, vá olhar lá na Bíblia, que no capítulo anterior, no capítulo 5, Isaías diz diversos ais. Ai dos bêbados, ai dos errados, ai dos desobedientes. Mas quando ele vê a presença gloriosa de Deus, ele diz assim: ai de mim. Ai de mim. Sabe por quê? Porque a presença santa de Deus revela os nossos erros, pecados, as nossas fraquezas. Aleluia. Você pega às vezes aquela blusa ou aquela camiseta que está assim, razoavelmente branca, né? Aí você diz: não, tá boa, tá limpa, você acabou de lavar e tal. Mas quando você põe do lado de uma que está totalmente branca, alvejada por completo, aí você já esconde ela. Opa, peraí que o negócio não está tão branco assim. Eu posso até me achar muito bonzinho, você pode até se achar um grande crente, mas quando nós chegamos diante da presença santa de Deus, aí, diante do branco total de Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas aparecem rapidamente. Quando nós estamos na presença de Deus e tomamos consciência de que Ele está no céu, Ele é grande, Ele é santo, e nós estamos aqui na terra, somos falhos e fracos, a única atitude nossa deve ser nos prostrarmos diante dEle, reconhecer a nossa fragilidade. Os discípulos estavam no barco, Jesus até ali era um profeta, era um mestre, era um cara legal que estava dando uma palavra bacana aqui, até que Jesus fez um milagre. Aí então a palavra diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até ali Jesus era somente um pregador, mas quando ele fez o milagre, que ele viu que era Deus, que ele estava na presença de Deus, aí ele disse: Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno de estar na sua presença. Nós somos esses pecadores miseráveis, irmãos, e como ousamos vir à presença do Deus Santo e não temermos e não termos reverência diante dele? Eu acho impossível, irmãos, que em lugares por aí que se adora deuses falsos e mortos, se tenha mais reverência do que na casa do Deus vivo. Há na Índia o templo do Deus rato, do Deus macaco, do Deus barata, e as pessoas vão lá, levam oferendas e ficam lá reverentemente. Há um templo chamado Templo dos 1000 Budas. Você deve procurar um mais parecido com você e ficar lá meditando na frente dele. Aqui está o Deus vivo. Aqui está o Deus que fala, que ouve, que responde, que faz milagres. Aleluia. Aqui está o Deus que não é uma estátua. Aqui está o Deus que não é um animal. Aqui está o Deus que é o Deus poderoso, soberano e criador dos céus e da terra. Como é possível
que o sujeito esteja mais reverente na presença de um rato na Índia do que um crente na presença do Deus Todo-Poderoso. Como é possível que as pessoas vão a um lugar cheio de estátuas e sejam mais reverentes lá do que nós aqui? Ouse fazer barulho, ouse entrar de sandálias numa mesquita, ouse. E nós, os crentes, ousamos entrar na casa de Deus, rindo, fazendo brincadeira, aproveita o friinho do ar-condicionado para ficar agarradinho com o namorado. Este lugar é a presença do Deus Santo manifestada, aleluia. Aqui temos que ter reverência, irmãos. Um pregador nos ensina: tenha cuidado, porque Deus está no céu, você está na terra. Ele não é seu companheirozinho, seu amiguinho, não. Ele é o Deus Criador, o Deus que fez tudo, o Deus alto e sublime, e você é um pecador que está aqui, aleluia. Ele nos ensina a ter reverência diante de Deus, queridos. Se Deus é santo, a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Se Deus é santo, nós precisamos ser santos também, nos comportar como santos na presença de Deus. A nossa santidade, ela começa no interior, mas a nossa santidade também espelha o nosso exterior. Jesus disse em Mateus 23 e 26, fariseu, limpe primeiro o interior do copo, para depois limpar o exterior. Mas ele não mandou só limpar o interior, não, ele mandou limpar os dois. É certo, e nós vemos na Bíblia, queridos, que não devemos buscar apenas uma santidade exterior. Tem gente por aí pensando que santidade é muito pano. Se fosse assim, as mulheres que usam burca eram as mais santas do mundo. Tem gente achando que santidade simplesmente é usar uma roupa num padrão X ou Y. Santidade não começa por aí. Santidade começa no coração. Mas também não se admite que um santo, que tem o coração santo e o temor diante de um Deus santo, se vista como um depravado. Tem a aparência de alguém que não é santo. Veja o que a Bíblia nos recomenda. Pedro falando na sua primeira epístola. Considerando a vossa vida casta, ele está falando para as mulheres que não têm maridos crentes, que devem se comportar. E ele diz, para que o seu marido veja a sua vida casta, em temor a Deus. E ele diz, o enfeite dessas mulheres não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que Pedro está falando aqui, queridos, não é ou isso, ele está falando o que é prioridade. A prioridade não é o exterior, a prioridade é o interior. Mas o interior se reflete no exterior. Principalmente quando estamos na casa de Deus. Olha ainda Paulo falando a Timóteo. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. De novo, o que Paulo está dizendo não, opte pelo interior ou opte pelo exterior. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a prioridade é o interior. Mas se o interior é santo, o exterior refletirá esta santidade. Eu fico preocupado e vejo, irmãos, que nas igrejas, infelizmente, as pessoas muitas vezes não sabem se vestir. Eu digo porque eu trabalho com recursos humanos e temos vídeos de treinamento que não nada tem a ver com o evangelho, mas que falam de moda no trabalho. E para o trabalho recomenda-se uma roupa composta. Até naquele dia casual, o vídeo diz, se você vai usar alguma bermuda que seja do joelho para baixo, no mais elevado no joelho. Não use decote, não use transparência, não use roupa assim no trabalho.
Se no trabalho tem esse cuidado, e na casa do Deus Santo? E na igreja do Deus vivo? Agora, irmãos, o mundo tem roupa para balada, mas a mulher se veste para trabalhar como executiva e com outra roupa que ela vai para a balada. Não é com a mesma roupa, não. Porque ela sabe que no trabalho se exige um comportamento diferente. E na igreja do Deus vivo? Aí é que precisamos observar essas coisas. A compostura das vestes, a modéstia, a discrição. Porque tem gente, irmãos, que não pode vir para o culto adorar a Deus. Se levantar as mãos, aparece a barriga. Se mexer muito, o camarada vê pelas brechas até o infinito. Não pode se abaixar nem para pegar uma harpa que caiu no chão. E se sentar, tem que botar a Bíblia complementando o que faltou comprar na loja de tecido lá, porque senão fica uma dificuldade. Mas não é isso que nós entendemos que deve ser feito na casa de Deus. Entenda, você quando se veste para vir para a casa de Deus, você vem para a presença de um Deus que é santo. Aleluia. Um Deus que é santo. Olha, lá no Antigo Testamento, irmãos, os sacerdotes não podiam aparecer diante de Deus de qualquer maneira. Eles usavam vestidos, né? Naquela época todo mundo usava vestido. Mas Deus disse assim: faça uns calções de linho para eles, para que eles se vistam. E os calções de linho diz assim: serão dos lombos até as coxas, para que não mostrem a sua nudez diante de Deus, ou para cobrirem a carne nua. Por quê? Aí Deus diz: para não chegarem ao altar e não levar iniquidade e morrer. Naquele tempo era sério. Apareceu com a roupa indecente diante do altar de Deus, morreu. Hoje parece que a coisa está muito aberta. Mas será que Deus mudou? Será que o Deus que exigia santidade nas vestes no Antigo Testamento não é o mesmo Deus que está na igreja hoje e requer de nós a mesma coisa? Eu quero dizer aqui, irmãos, que a igreja é um lugar de santidade. E até o mundo entende isso. Convide um amigo seu para vir na igreja e ele sabe que não pode vir de qualquer maneira. Ora, para entrar no tribunal não pode entrar de bermuda. Um advogado não pode trabalhar no tribunal se ele não tiver de paletó. O juiz não aceita nem sequer que ele entre na sala de audiência. E como na igreja nós achamos que podemos vestir de qualquer maneira, entrar de qualquer maneira, ficar de qualquer maneira, temos que ter cuidado. E aqui eu quero dizer uma palavra especialmente aos solteiros, homens e mulheres. Na igreja, querido, não é lugar de mostrar o peito musculoso e cabeludo. Não é o lugar de exibir as curvas. Não. A igreja é lugar de adorar a Deus. Até porque eu quero dizer uma coisa para você, olhe, preste bem atenção. Exibição de carne não atrai ovelha, mas atrai lobo. Exibição de carne não atrai ovelha não, porque a ovelha não gosta de carne. Mas atrai lobo, que é uma beleza, porque lobo gosta de carne, meu amigo. Então não venham exibindo suas carnes na igreja. Igreja é lugar de adoração. Venha com amor, com a composta, que você possa levantar a mão e glorificar a Deus sem mostrar o umbigo, que você possa adorar ao Senhor sem mostrar a sua roupa íntima, que você sente tranquila sem precisar estar esticando um tecido que não tem elástico. Venha com o coração pronto para adorar, mas também com um exterior que reflita a santidade que há no seu coração. Aleluia. Se o coração é santo, o exterior também deve ser. Se o homem interior é santo, o que está no exterior também deve refletir esta santidade. Ninguém espera de uma pessoa santa que ande por aí vestido como um qualquer ou uma qualquer, que exiba o seu corpo. Porque a Bíblia nos ensina a andar modestamente, a vestir com roupas compostas. Aleluia.
Temos que ter cuidado quando estamos na casa de Deus. E eu estou já encerrando, eu quero deixar algumas orientações práticas para encerrarmos. Quando você vem ao culto, não espere o culto começar para depois entrar na igreja. Tem gente que fica lá fora esperando que o culto comece para depois entrar. O culto começa no seu coração quando você dobra o joelho aqui e começa a falar com Deus. Houve um tempo que cada crente que chegava na igreja dobrava os joelhos e ia orando até que o dirigente batesse na campainha para começar realmente o culto. Mas o culto já começava com língua estranha, com profecia, com salvação de alma, com o poder de Deus e com milagre. O problema, irmãos, é que nós estamos esquecidos desse tempo e ficamos batendo papo, conversando e falando ao celular e passando uma mensagem, um SMS para um, torpedo para outro, um negócio, esperando da hora para começar o culto. Comece o culto no seu coração e você vai ver que vai ser diferente quando começar na igreja. Aleluia. Se tiver de entrar depois do início do culto, ou seja, se você chegar atrasado é depois que o culto começou. É porque tem gente que parece que a noção de atrasado é o seguinte: não, depois de meia hora que está atrasado. Se chegar só 15 minutos depois do culto, está dentro da tolerância. Não, depois que começou já está atrasado. Se você chegar depois, não pare para cumprimentar. Tem gente que chega na igreja, irmãos, parece que é candidato a deputado ou alguma coisa. Do porteiro até o púlpito, ele cumprimenta todo mundo. Ainda passa aqui na frente cumprimentando um por um que está aqui. Eu não vou dizer que você não cumprimente os irmãos, mas se você já chegou atrasado, a paz do Senhor, meus irmãos, entre discretamente, dobre os seus joelhos e ali mesmo peça perdão e faça um compromisso com Deus de não ser um retardatário habitual, de não chegar todo dia atrasado. Se você chegou na igreja, olha só, não sente na extremidade de um banco vazio, porque vai dificultar a passagem de algum irmão. Assim você vai facilitar, se você ir, vá lá para o meio do banco, ou se o banco está encostado na parede, vá lá para o canto, porque aí o próximo entra sem precisar pedir licença, está afastando, está empurrando, nem fique mudando de lugar, não fique entrando e nem saindo durante uma oração, uma leitura bíblica. Alguém aproveita, não, está na hora da oração, vamos embora, está todo mundo de olho fechado, vamos beber água, vamos sair, vamos andar. Na hora da oração estamos falando com Deus. Às vezes ainda sai pedindo licença ao outro, irmão, dê licença aqui na hora da oração. Se você estivesse numa audiência com a presidente da república, você acharia que era interessante alguém dizer: vocês dois dê licença aí que eu vou passar aqui, interromper a sua audiência com a presidente? E se a audiência for com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dá para interromper? Não precisamos de muita coisa para entender, queridos. Estamos na presença de Deus. Até para resolver coisas da igreja, evite se movimentar durante o culto. Chegue mais cedo para saber qual irmão que quer um culto ao ar livre. Vá assim que terminar o culto na tesouraria para resolver aquela questão. Evite estar resolvendo as coisas. É diferente quem está dirigindo o culto que está combinando com o outro aqui, irmão. Falta fulano cantar, olha pastor, tem esse pedido de oração aqui, é diferente, mas o que você puder evitar, evite de estar resolvendo durante o culto. Eu particularmente acho maravilhoso quando senta alguém do meu lado que só dá glória a Jesus e aleluia, não fala comigo, não pergunta nada, não fica querendo resolver as coisas durante o culto. Às vezes vem algum irmão de outra congregação, não, é só para pegar uma assinatura do pastor. Meu querido, espere aí que está na hora do culto, e na hora do culto é hora de adorar a Deus. Resolve-se isso depois. Quando você chegar no culto, não fique conversando lá na entrada não, nem fique conversando dentro da igreja. Aqui é a casa de Deus, é um lugar santo. Não sente sem orar. Porque quando você chega na casa de uma pessoa, sua mãe lhe ensinou que a primeira coisa a fazer é o quê? É cumprimentar o dono da casa, cumprimentar a pessoa da casa que você chegou. E como é que você chega na casa de Deus e vai falar com todo mundo e não vai pedir a benção a Papai do Céu? E não vai falar com o dono da casa? E não vai dizer: Jesus, eu cheguei,
Eu já falei com algumas pessoas aí no caminho, mas porque elas passaram na frente, mas quem eu queria mesmo falar era o Senhor. Quem me importa e quem eu vim nessa noite para falar foi com o Senhor. Aleluia. Ore, não interrompa a oração de outro, não fique de olho aberto. Tem uns crentes por aí, irmão, que a gente podia chamar ele de crente ventilador. Que ele fica assim no culto, ó. Vê tudo, olha tudo e não adora nada. Meu irmão, culto não é lugar de você ficar curioso, vendo o que é que está fazendo. Se é Deus que está fazendo, deixe Deus fazer. Se não é Deus que está fazendo, deixe que quem está na frente do trabalho vai tomar as providências. Adore a Deus, louve ao Senhor, deixe de ser crente ventilador e seja um crente adorador que está ali para prestar o seu culto a Deus. Os pais mantenham o controle sobre os seus filhos. E outra coisa, leve os meninos para tomar água e ir no banheiro antes de chegar na igreja, lá em casa, né? Tem água na igreja? Tem. Tem banheiro na igreja? Tem, graças a Deus. Mas é para uma emergência, irmãos. É para uma emergência. Não é para estar usando toda hora como se eu estivesse em qualquer lugar. Se você for uma audiência no tribunal, você não sai no meio dela para ir no banheiro. Se você estiver fazendo uma prova do vestibular, você não vai se levantar. Se for se levantar, é um protocolo para poder ir nas últimas. Então, por que na igreja a gente deixa tão solta a coisa? Eu fui criado assim. Todo mundo pronto para o culto. Os meninos vão tomar água e depois vão no banheiro, que é para não ir tomar água nem ir no banheiro na igreja. Por que não podemos fazer isso? Não é para não gastar o banheiro da igreja nem a água da igreja, não. É para evitar a movimentação durante ao culto, para não tirar a reverência da casa de Deus. Na hora da leitura da Bíblia, é um momento solene, nós vamos ouvir Deus falar. Então fique de pé, não se movimente, não converse. Se você está entrando na igreja e você percebe que a leitura está sendo feita, ali mesmo pare e espere concluir a leitura. Porque é um momento que ouvimos Deus falar. Se o pregador está aqui entregando a mensagem, mostre concentração, atenção. Seja reverente, ouvindo o que Deus tem para lhe dizer. Não fique indo lá fora, dar uma voltinha, vou esticar as pernas. Nós estamos perdendo a noção, queridos, de aonde estamos. Um dia, quando eu estava na porta da igreja, acho que era auxiliar de trabalho nessa época, e estava na portaria naquele dia, era um culto de oração, numa congregação nossa, e logo que terminou a oração, o irmão saiu com uma camiseta, uma calça assim, esporte, um tênis, uma toalhinha assim na mão. Aí eu disse, já vai, irmão? Ele disse, irmão, já dei uma oradinha, agora eu vou ali na academia fazer uma musculaçãozinha. Que maravilha, né, rapaz? Que maravilha. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é mais importante? Não estou dizendo que você não tem a sua hora de fazer sua atividade física, mas se você veio à igreja, dê atenção a Deus, ouça a voz de Deus, preste o seu culto a Deus, coloque prioridade para Deus, aleluia, Ele merece tudo isso. E o fim da nossa conversa com o pregador tem muita gente fazendo coisa errada por aí, mas tu teme a Deus. E ele encerra dizendo, olha, nós devemos viver em temor e estar na igreja em temor. Isso não era só no Antigo Testamento, não, irmãos. No Novo Testamento, o escritor aos Hebreus diz assim, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, ele está dizendo, olha, aqueles ouviram a voz de Deus no Sinai, mas você tem uma coisa mais elevada ainda. Ele diz, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é bonzinho, é Deus da graça, mas também Ele é um fogo consumidor. Deus continua sendo um fogo santo,
O fogo fala exatamente de limpar as impurezas, de santidade, de queimar aquilo que não importa. E ainda o apóstolo Pedro diz: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, você chama Deus de Pai? Então ele diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se Deus é seu Pai, então tenha reverência diante de Deus, tenha respeito a Deus. O cristão, portanto, deve prestar o seu culto com reverência a Deus, deve dar total atenção a Deus quando está na sua casa, e deve ter uma aparência e um comportamento dignos da presença santa de Deus. Aleluia! Se nós fizermos isso, Deus irá se agradar de nós e do nosso culto. O fim de tudo, o pregador diz, tema a Deus, tenha temor a Deus, esteja na presença de Deus com um temor santo e reverente. Deus assim aceitará o nosso culto e a nossa oferta.